Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos comentar sobre a Copel, uma gigante aí no setor de energia, e aí vamos estar abordando 4 pontos. Como a empresa ganha dinheiro, notícia ruim da Copel em relação ao novo mercado, privatização e também comentar sobre o seu resultado do último trimestre anunciado pela empresa. E aí, primeiro ponto, é muito importante você entender como a companhia que você está prestes a investir ou que você possui na carteira, como ela vai ganhar dinheiro. Então, como ela ganha dinheiro, essa é a pergunta que você deve se fazer. A Copel, em especial, ela atua nos três segmentos de energia, tanto no segmento de distribuição, tendo mais de 5 milhões de clientes, também atua no segmento de geração, sendo uma das maiores geradoras aqui também de energia do nosso país. Além disso, também atua no segmento de transmissão, tendo um REP aqui de 1,4 bilhões de reais mais ou menos. Então, de fato, é uma empresa gigante, atuando em diferentes regiões aqui, em diferentes estados do nosso país, e de fato, essa privatização da empresa pode melhorar os seus resultados operacionais, quem sabe crescendo ainda mais. Outro destaque que eu ressalto aqui para o estado do Paraná é que é um estado muito interessante e desenvolvido em relação aos demais estados do nosso país. E se a gente vê, por exemplo, o PIB per capita aqui em relação a Brasília, a gente vê que tem uma média aqui de 42,4 mil reais em relação a 39,4 mil em relação a Brasília. Também o índice de desenvolvimento humano é muito melhor em relação à média do Brasil e a taxa de desemprego também é bem melhor em relação à média do Brasil. Então, de fato, é um estado bem interessante aqui para você viver. Outro ponto, como você descobriu como a empresa ganha dinheiro, aí você deve olhar a política de dividendos da empresa. Então, como ela remunera o seu acionista. Aí, se a empresa reporta, então, um lucro líquido positivo, o que é que a gente vai observar? Eles irão olhar a alavancagem da empresa. Se a empresa estiver devendo acima de 2,7 vezes a dívida líquida sobre seu caixa, que é a EBITDA, aí a empresa vai reportar uma distribuição de dividendos de 25% do seu lucro líquido. Por outro lado, se a empresa estiver com baixa alavancagem, tendo uma dívida representando 1,5 a 2,7 vezes a sua EBITDA, eles irão reportar aqui de distribuição de dividendos 50% do lucro líquido. E, detalhe, eles irão considerar aqui o fluxo de caixa disponível para poder, então, contemplar esse 50% de distribuição de dividendos para o seu acionista. Caso o fluxo de caixa disponível seja baixo, então eles podem reter boa parte desse lucro, distribuir apenas 25% e os outros 25% vir aqui para o caixa. Então, eles olham bastante esse detalhe. E se a empresa estiver realmente com baixa alavancagem, tendo uma dívida menor do que 1,5 vezes a sua EBITDA, eles irão distribuir aqui em torno de 65% do seu lucro líquido. Então, basicamente, é assim que funciona a empresa em relação à distribuição de dividendos. Aí, partindo para a estrutura acionária da empresa, o que a gente pode observar é que o Estado ele possui aqui 58% das ações ordinárias, e se a gente observar, ele vai possuir aqui um total de 31% do total de ações aqui disponível, porque é a soma do total de ações ordinárias com o total de ações preferenciais. E aí, se a gente também vermos aqui nessa tabela, o BNDES, ou seja, o BNDESPAR aqui, ele contempla 24% aqui das ações totais da Copel. Então, o segundo maior acionista da Copel aqui em relação à sua estrutura acionária. E aí, o que é que a gente já sabe? Que o governo do Paraná quer reduzir a sua posição acionária entre, no máximo, aí 15% e fazer com que a empresa se torne, então, uma corporação. E aí, a empresa Copel tinha a vontade de entrar no novo mercado, que é o maior patamar ali de governança corporativa de uma empresa, onde as ações da Copel iriam apenas existir as ações ordinárias, ou seja, as ações que dá direito a voto ao acionista, e basicamente aqui o BNDES ele é contra essa proposta de mudança de padrão de governança dentro da empresa, frente à Bolsa de Valores, e consequentemente ela pediu para retirar de pauta da Assembleia os itens 7, 8, 9 e 10, que são os itens que justamente iriam discutir essa mudança de corporativa aqui dentro da Copel no novo mercado na nossa Bolsa de Valores. Então, de fato, isso levou-se em consideração e foi tirado de pauta na Assembleia Geral, levando em consideração que o BNDES possui uma posição muito relevante, sendo seu segundo maior acionista. E, consequentemente, isso é um ponto negativo dentro da empresa. Por quê? Porque o novo mercado significa uma maior governança corporativa, ou seja, tem também ali relações a ganhos de transparência com o seu acionista minoritário. Então seria muito bom e seria bem-vindo aí essa evolução do seu nível
corporativo dentro da nossa Bolsa de Valores. Outro ponto é o processo de privatização, que em abril de 2023 estava aqui no processo de definição de bônus, outorgas e demais usinas aí. E basicamente eles já estão bem avançados, estão próximos aí de realizarem o lançamento da oferta aí de follow-on, de novas ações, ou fazer aqui novas subscrições. E aí basicamente isso já se contemplou através da reforma do Estatuto Social. Então o Estatuto Social agora contempla com diversos benefícios aí, abrindo margens para, então, a privatização da companhia. Então, um ponto interessante é que nenhum acionista terá mais do que 10% aqui do total de votos conferidos. Então, de fato, será bastante diluídas, todos os acionistas não terão mais do que 10% de posição ali a voto. Outro ponto é que foi criada, então, uma emissão de uma ação especial aqui para as ações preferenciais, para o estado do Paraná, justamente para ele ter essa titularidade dessas ações e poder sempre estar ali palpitando dentro do conselho os seus interesses. Outro ponto bem interessante é que o estado do Paraná já declarou que pretende aqui diluir sua posição de 31% para então ficar em torno aqui de 16% a 17% e não quer que a sua posição dilua para menos de 15%. Então, todas essas notícias, as novidades a gente já tem conhecimento e são notícias recentes aqui, publicadas aqui no Infomoney, a partir aqui do dia 11/7 de 2023. Então, novidades novas aí para vocês que são acionistas da Copel. Outro ponto sobre os seus resultados, no primeiro tri de 2023, a gente viu que a Copel melhorou a sua geração de caixa, tendo aqui um crescimento de 10,7% em relação ao primeiro tri de 2022 versus o primeiro tri de 2023, e o lucro também cresceu quase 3%. No entanto, a sua geração de caixa operacional reduziu 53,7%, isso devido aqui a indenizações de contratos com seu grupo de funcionários de pessoas. Então, eles estão diminuindo esse quadro pessoal, tentando aqui melhorar a otimização da empresa. Então, se pegarmos aqui desde 2018 até março de 2023, já a redução aqui do quadro de pessoas de 23%. Então, estão aí abrindo processos de desligamento da empresa voluntário e também realizando aí demissões de alguns funcionários. Outro ponto que a gente vai observar é justamente essa geração de caixa, que foi muito boa, foi um crescimento de 10,7%, chegando aqui a um crescimento de 157 milhões de reais em relação ao primeiro tri de 2022 versus o primeiro tri de 2023. E aqui a gente também tem a divisão por segmentos de negócios da empresa. Então, de fato, a empresa vem gerando caixa e isso é muito importante dentro da empresa. Sobre investimentos, a empresa vem investindo bastante, crescendo desde 2020 a 2023 e é previsto para investir em 2023 nos patamares aqui de 2,1 bilhões de reais. E esses investimentos estão bem tranquilos dentro aqui da expectativa de alavancagem, e neste momento a dívida líquida sobre sua EBITDA representa apenas 2,5 vezes. Então, dentro da política de dividendos, por exemplo, da Copel, a gente já observa aqui que a Copel irá distribuir no ano de 2023 provavelmente 50% aqui dos seus lucros, porque tem uma dívida bem equilibrada dentro da expectativa aqui e está representando abaixo aqui de 2,7 vezes a sua EBITDA. Então, de fato, a empresa está bem tranquila. Outro ponto, a amortização da empresa. Então, tem um caixa aqui de 3,2 bi, está bem tranquilo o caixa. E se a gente observar em 2023, possui aí uma amortização prevista de 1,8 bilhões. Então ainda tem o resultado do segundo, terceiro e quarto tri para ser divulgado. E a gente já vê que o caixa está bem tranquilo. Então, consequentemente, os 50% de payout, ou seja, de distribuição de dividendos, possa vir em 2023. E, além disso, com a oferta pública de ações ou as subscrições, aumento de capital social e aumento de ações através de subscrição aí no mercado, a gente vai observar dinheiro entrando no caixa da empresa e, consequentemente, isso vai gerar mais valor para a empresa e também ter mais poder de compra e de investimentos. Além disso, a gente vai ver aqui que a empresa possui essas dívidas indexadas aqui 100% no Brasil, então ela não deve aqui lá fora através de câmbio no dólar e deve apenas na nossa moeda local, ou seja, o real. E aí a gente vê que a sua maior posição aqui de dívidas é em debenture, emissão de debenture, que representa 63% dos seus financiamentos.
Outro ponto, então, que a gente vai comentar é justamente sobre o dividendo projetivo para 2023, onde a gente já sabe que a empresa tem uma dívida controlada de 2,5 vezes a sua EBITDA e, consequentemente, irá distribuir 50% dos seus lucros. E aí, consequentemente, se a gente fizer uma conta de padeiro, pegando o resultado do primeiro TRI de 2023 e multiplicar por 4, representando então que a empresa irá reproduzir esses resultados nos próximos 3 trimestres do ano 2023, a gente então tem um lucro aqui líquido de 2,6 bilhões de reais. E se a gente comparar, dividir isso aqui pela quantidade total de ações, a gente tem um lucro por ação aqui de 98 centavos. E em relação às cotações atuais da Copel, para o TIC terminação aqui 6, a gente tem então PL de 8,31 vezes. Então é muito importante que você faça essa conta às vezes, porque nos sites aí que você vai encontrar como Status Invest ou Investidor 10, pode encontrar aqui distorcimento aqui nesses dados. Aí a gente já vê então que a empresa está precificada por 8,31 vezes o seu lucro. Aí, pegando então um payout de 50%, ou seja, 50% disso aqui vai para os seus acionistas, estamos falando então de 49 centavos distribuindo aqui para os seus sócios. Isso representa, em relação às cotações atuais, um dividendo yield de 6%. Então, de fato, a empresa não está tão barata assim neste momento, porque se ela distribuir 50% dos seus lucros, tendo um lucro aqui de 2,6 bilhões, estamos falando apenas de 6% de yield em relação às cotações atuais, mostrando que a empresa não está tão barata assim. E aí, se a gente pegar, por exemplo, o PL da Bolsa, a gente vai observar que neste momento o PL da Bolsa se encontra em um dos momentos mais baratos em relação ao seu histórico. Isso mostra que muitas empresas aqui estão com cotações abaixo do que vem reportando seus lucros. E se a gente olharmos esse gráfico isoladamente, a gente pode acabar investindo em qualquer empresa, sendo que ela pode estar cara, enquanto diversas outras empresas estão baratas, e você, justamente por olhar esse gráfico isolado, vai investir em uma empresa cara, como nesse caso que a gente acabou de ver, a Copel. Porque se a gente pegar então aqui o valor intrínseco dela, a gente vai observar justamente isso, que a Copel não está tão interessante assim. E vendo esse valor intrínseco, a gente vê que a margem de segurança dela é justamente negativa, porque ela, nos valores das cotações deste momento, está abaixo do seu preço intrínseco, que é de R$ 6,26. Então, se a gente pegar aqui a fórmula de Benjamin Graham ajustada, onde a gente leva em consideração a média do preço sobre seus lucros, a média do preço sobre seu valor patrimonial, o lucro por ação atual e o valor patrimonial da empresa atual, a gente vai chegar então a um valor intrínseco da empresa, realizando uma taxa de desconto de 10%, já considerando esse risco aqui atrelado à empresa sendo diluído. Aí, valor intrínseco final, R$ 6,26. Em relação às cotações, representa 23% aqui de margem de segurança negativa. Isso mostra que a empresa está cara neste momento. E aí, o que é que a gente faz? Porque a empresa se mostra que é uma empresa interessante, a gente fica apenas no radar, observando e esperando uma boa oportunidade para entrar no papel. Então é muito importante que você tenha uma estratégia clara para que você não simplesmente olhe aqui um gráfico isolado, como por exemplo esse da Bolsa. A Bolsa aqui está no menor PL no seu histórico. E aí você vai lá e compra qualquer ação que faz parte do índice Bovespa. Então é muito importante você ter critérios claros para definir se uma empresa está barata ou cara. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixa aquele like e até a próxima.